Marcos, trazendo informações de temas da odontologia para que a população possa ficar bem informada e que possa sanar as suas dúvidas sobre esses principais temas. E, inclusive, deixa eu só abrir aqui rapidinho o nosso Telegram, porque ontem estava tudo aqui fora do ar, né? E nós vamos aqui hoje no nosso Panorama 95 falar sobre aparelhos ortodônticos, não é isso? Exatamente. O que é, qual a importância do aparelho ortodôntico? Marcos, para a gente entender a importância dos aparelhos ortodônticos, a gente tem que primeiro entender as indicações. E as indicações são as mais variadas possíveis, né? Desde uma maloclusão simples, como por exemplo um diastema, que é aquele dente que é muito afastado um do outro, por exemplo, tem indicação do aparelho ortodôntico. Por exemplo, os dentes apinhados, que são aqueles dentes que antigamente chamava dentes encavalados, ou dentes entramelados, aqueles dentes que são tortos, tem a indicação de aparelhos ortodônticos. Mordida cruzada, mordida aberta, aquele hábito que o paciente tem de, quando criança, fazer sucção de dedo, sucção de chupeta. Então faz uma deformidade na formação óssea da criança, que fica um espaço na arcada dentária em sua região anterior, causando a famosa mordida aberta, né? Entre outras indicações, Marcos, que a gente tem como lançar a mão do aparelho ortodôntico. E na nossa clínica a gente tem uma especialista, que é a doutora Kátia, que trabalha com a parte de aparelhos ortodônticos, com a parte da ortodontia, e que é muito capacitada para poder sanar esses tipos de problemas que a gente tem no dia a dia da nossa clínica. Porque a ortodontia na nossa clínica, para falar a verdade, é o que é o carro-chefe. É o que mais a gente atende todos os dias. Então a gente tem uma certa experiência sobre cada um desses assuntos e que hoje a gente procura tirar as dúvidas dos pacientes. Eu acho que o primeiro coisa que a gente tem que fazer é desmistificar muito essa questão de que aparelho ortodôntico não é modismo, não é beleza, né? E muitas pessoas acabam cometendo esse erro, por exemplo. Eu acho bonito falando uma pessoa usar um aparelho, vou lá usar. Durante muito tempo o aparelho ortodôntico tinha-se esse mito criado de que o aparelho ortodôntico era uma forma de se criar, se ligar à estética, né? Você usava aparelho e você se ligava à estética. Isso está muito ligado, Marcos, a outros tempos. Por exemplo, antigamente o uso de aparelho ortodôntico era muito caro. Então as pessoas viam o uso do aparelho ortodôntico como uma situação de ascensão social. Então acreditava-se que o aparelho ortodôntico, por você poder usar, era como você estivesse usando, por exemplo, uma peça de ouro. Hoje em dia não existe mais isso, porque o aparelho ortodôntico é acessível para todas as pessoas, né? Todo mundo tem a possibilidade de usar um aparelho ortodôntico e fazer um tratamento de boa qualidade, desde que essa pessoa esteja disposta realmente a fazer um tratamento de saúde. Não é só colocar um objeto em sua boca, porque o objeto em boca, o aparelho ortodôntico, quando não feitas as manutenções, ele passa a ser um vilão. O aparelho ortodôntico, ele é, na verdade, um tipo de tratamento que consegue desvendar os mais variados problemas da odontologia, e é realmente fantástico, desde que o paciente seja cooperativo ao tipo de tratamento, que vá às manutenções mensalmente, que faça os cuidados também em casa, que escove bem os dentes, que use o fio dental como indicado pelo ortodontista, usando, por exemplo, o passa-fio, que causa um pouco mais de dificuldade, mas tem que usar, porque quando o paciente só coloca o aparelho em boca e não tem os devidos cuidados, aí realmente não passa a ser um tratamento efetivo, passa sim a ser uma coisa que vai atrapalhar a vida desse paciente. Mas realmente é um tratamento que no dia a dia a gente percebe que é o principal causador de melhorias nas arcadas dentárias dos pacientes, porque ele realmente modifica osso, modifica perfil facial, modifica posicionamento dentário, fecha espaço, abre espaço. Então é realmente um tratamento fantástico. Existem vários tipos de aparelhos? Existem vários tipos de aparelhos. Essa pergunta realmente é uma pergunta que a gente responde todos os dias, né? E caso vocês tenham mais dúvidas sobre os tipos de aparelho, podem também nos procurar em nossa clínica, fazer uma avaliação de maneira gratuita e tirar todas as dúvidas sobre os aparelhos ortodônticos, daquilo que eu não consegui tirar no pouco tempo que a gente tem aqui. Então a gente tem que entender: aparelho convencional, que é aquele aparelho que tem
as liguinhas, né, que são as liguinhas que trocam todos os meses, que as pessoas gostam de mudar as cores, e as pessoas primeiro desmistificar que não há manutenção, não é trocado somente a liga. A liga, na verdade, Marcos, é somente para segurar o fio nos brackets do aparelho, a liguinha que troca. Então a pessoa escolhe a cor, aquilo ali é um mero coadjuvante, que na verdade vai fazer o tratamento andar, é o estudo, é o tempo dedicado do ortodontista ao caso, né, que ele pega a sua pastinha, na hora que você está em casa dormindo, ele está na casa dele estudando o caso, para saber o que é que ele vai usar semana que vem, se é um fio com tal, qual a força do fio, que tipo de fio, qual movimentação vai fazer. Então ele já gastou aquele tempo em casa, para quando chegar na consulta, o seu tempo ser reduzido, ser menos estressante, ele não ficar percebendo, estudando em sua boca, ele já sabe o que vai fazer e planejar aquilo previamente. Então, existe o aparelho convencional, metálico, né, que tem as liguinhas para segurar o fio. Existe o aparelho, o famoso aparelho estético, que são os brackets cerâmicos, né? A gente sempre gosta de indicar ao paciente, né, entre esses aparelhos estéticos, o aparelho realmente que a gente percebe uma ótima efetividade é o aparelho de safira, que é uma espécie de pedra polida ou quase um vidro. Ele é muito transparente, então realmente é muito estético. E também tem os aparelhos agora, os aparelhos autoligados ou autoligáveis, né? Que são aparelhos mais modernos, Marcos, que ele dispensa o uso da liga, né? Então é um sistema de que não existe mais o atrito entre a liga, entre a borrachinha e o bracket tudo dentro. É fio e bracket. É fio e bracket, não existe mais a liguinha colorida. Então é um aparelho que também tem a condição de ser cerâmico, né? Além de autoligado cerâmico, então fica muito estético. E é um aparelho, quando bem indicado, claro, existem as indicações. E a gente só sabe as indicações olhando cada caso. Quando bem indicado, ele tem a possibilidade de dar um maior conforto ao paciente, já que as movimentações, já que não tem o atrito entre a liga e o bracket, ele consegue fazer com que sejam movimentos mais suaves. E esses dentes do paciente se movimentam de maneira menos dolorida, digamos assim, mais suavemente. E além do mais, consegue fazer com que o tratamento ande mais rápido, desde que bem indicado. Mas os aparelhos convencionais funcionam muito bem. Realmente não tem como contraindicar ainda aparelho convencional. E a ortodontia, ela se moderniza cada dia. Agora, essa definição do qual o melhor aparelho para o paciente, isso fica a critério do profissional ou você também leva em consideração a necessidade e o desejo do cliente? Marcos, quando a gente oferece serviço de saúde, o desejo do cliente deve ser levado em consideração, claro. Só que sempre a gente tem que dizer ao cliente, no caso o paciente, qual o melhor tratamento para ele, independente de qual seja a vontade do paciente. Porque a partir do momento que o paciente tem vontade de usar uma coisa e ele não tem indicação e a gente aceita, nós estamos sendo no mínimo negligentes, né, com a situação. A gente sabe o problema que aquilo vai causar, ou pelo menos sabe o bem que o melhor ia causar para o paciente e não ofereceu. Mas já que o paciente quer usar um aparelho que às vezes não tem indicação para o caso dele, e ele tem muita vontade de usar, o aparelho vai servir, não vai deixar de servir, vai ser mais lento do que o melhor indicado. Não é uma coisa muito comum de acontecer. Geralmente as pessoas entendem bem hoje em dia a ortodontia e não levam mais para esse caminho de estética, de ascensão, não tem mais nada a ver com isso. O paciente aceita tranquilamente e a gente consegue geralmente oferecer aquilo que há de melhor realmente, até porque os valores hoje em dia que são praticados na ortodontia nem se comparam com os valores de, digamos, 10, 15 anos atrás. Era realmente muito mais caro. Hoje está mais acessível? Mais acessível para todo mundo. Realmente a ortodontia é um tratamento acessível. Tanto é que a gente tem muitos pacientes que eu acredito que é uma coisa que segue para todos os dentistas. A maioria deles tem bastante pacientes de ortodontia. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte: tem um tempo limite para o uso do aparelho, por exemplo, 2 ou 3 anos? Não existe o tempo limite. O que vai dizer o limite é o caso, né? Às vezes um caso do paciente resolve em 1 ano, e às vezes o mesmo caso de paciente Y resolve em 3. Por que isso acontece? Idade do paciente, condição óssea desse paciente, se o osso já está maturado ou se ainda está em formação. Que fique claro que o paciente que coloca o aparelho quando jovem,
o tratamento anda muito mais rápido, porque aquele osso ainda está em maturação, ou seja, é um osso menos rígido do que uma pessoa já com uma certa idade, né? E tudo isso pode ser levado em consideração. E também, Marcos, principalmente a cooperação do paciente. Quantas vezes o paciente foi para manutenção? Por exemplo, muita gente diz assim: eu uso o aparelho há 5 anos e não resolveu o meu caso. E aí quando a gente vai ver na ficha do paciente, ele foi 10 vezes. Em 5 anos foi 10 vezes. Ou seja, o que era para ter ido 60 vezes, foi 10. Então, na verdade, ele não usa aparelho há 5 anos. Esse aparelho está fazendo mal. Ele foi 10 vezes. Né? Ele participou da manutenção 10 vezes. É só um exemplo. E não pode ser confundido o tempo de uso que está com o aparelho na boca com a frequência com que esse paciente vai para as manutenções. Se esse paciente, por exemplo, foi planejado 2 anos de ortodontia, 24 meses, 24 visitas mensais, e o paciente participou de todas as 24, certamente esse caso vai ser bem resolvido e de maneira muito mais rápida. É uma coisa que não tem nem como comparar do que aquele paciente que está com um aparelho há 2 anos e foi 5 vezes. Eu costumo dizer que a cada falta do paciente a uma manutenção é como se ele deixasse de 2 vezes. Pode dobrar. É como se desse 2 passos para trás. A uma manutenção você vai dar 1 passo para frente. Quando falta, 2 passos para trás. E atrapalha demais o ortodontista. Demais. E no caso, acaba atrasando muito a conclusão, né? Prejuízo para o paciente, né? O principal prejudicado é o paciente, e também acaba que prejudica o planejamento do ortodontista, né? Que ele planeja um tratamento mensal, planeja ali 3 meses qual fio vai usar, o que vai fazer, e acaba que o paciente não vai e ele tem que mudar tudo aquilo em cima da hora. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir aqui, né, no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria que você perguntasse aí ao odontólogo se eles atendem para algum plano odontológico. Meu nome é Dailmo. Um abraço, amiga aí, Caio. Bom dia. Realmente é uma pergunta que quase todas as semanas as pessoas perguntam pra gente, fazem pra gente. A gente não atende nenhum plano específico odontológico. Então, se você tiver alguma dúvida, nos procure em nossa clínica, que você vai entender o porquê que a gente não atende nenhum plano odontológico, certo? Então, você nos procurando, você vai entender o porquê que a gente não atende e também entender as nossas formas de tratamento e formas de pagamento que são realmente acessíveis para toda a população. Então, não é porque a gente não atende plano que o paciente não tem condição de fazer tratamento conosco. Pode nos procurar que a gente vai achar a melhor solução. E daqui a pouco nós vamos inclusive passar o telefone de contato da Caicó Sorridente. Anota aí, lápis e papel na mão. Daqui a pouco nós vamos aí passar os dados de telefone de contato. Para que serve um aparelho, na verdade? Marcos, o aparelho, ele é um instrumento capaz de fazer movimentações dentárias, certo? Por exemplo, a nossa mordida, o que a gente considera fisiológico, falando de forma bem popular para que as pessoas possam entender em casa, já que a gente não tem como mostrar os meus gestos ou imagem. Os dentes da gente foram feitos para ter uma mordida fisiológica. Eles fecham o dente superior, ele sobrepõe o inferior de maneira leve. Então ele faz um movimento que tem a capacidade do superior morder um pouco à frente do inferior. Então essa aí é uma mordida que a gente chama de mordida classe 1, certo? Quando essa mordida é muito para frente e que gera aquele aspecto de dente que a gente chamava antigamente de dentuço, né, que fica um pouco mais dentuço, essa mordida é chamada classe 2. E quando a mandíbula, ou seja, os dentes de baixo, fecham para frente dos superiores, que fica com aquele aspecto invertido, né? A gente chama mordida classe 3. Essa mordida classe 3 e também a classe 2, ela tem a condição de ser uma classe 2 dentária, né? Ou seja, o aparelho vai resolver tranquilamente esse caso, jogando esses dentes para uma posição fisiológica, gerando conforto, distribuição de forças mastigatórias, já que nosso sistema estomatognático foi criado para ter uma distribuição de funções,
cada dente tem a sua função dentro da mastigação. Então, quando a gente tem uma mordida ajustada, a gente tem mais conforto, mais qualidade de vida, certo? Menos desgaste dentário. Então, uma série de problemas que é resolvido com o aparelho dentário, não somente problemas estéticos. Quando esse problema é dentário, o aparelho resolve. Quando é um problema ósseo, ou seja, o osso da mandíbula é crescido, ou o osso da maxila é crescido, é um problema que vai ser resolvido ortodonticamente, ou seja, com o aparelho, mas posteriormente também cirúrgico. Isso o paciente tem que ficar esclarecido da situação. A chave dentária a gente consegue resolver. O ortodontista vai conseguir, vai jogar o dente para a posição correta. Mas se é um problema ósseo, ou seja, a mandíbula é muito grande ou a maxila é muito grande, não vai resolver o perfil facial do paciente. E aí, somente com cirurgia, que são as famosas cirurgias ortognáticas, né, que são feitas em nível hospitalar por um especialista bucomaxilofacial. Mas o aparelho, fechamento de espaço, movimentação de dentes que estão em uma posição não original, né, geração de guias de desoclusão, né, a gente consegue fazer com o aparelho dentário, consegue consertar apinhamento, né, o famoso dentes intramelados. Esses dentes intramelados dificultam a higienização no dia a dia, dificulta a passagem do fio dental, dificulta a higienização. Então consegue fazer com que o sorriso fique mais alinhado e fique mais também fisiológico, deixe de ser uma mordida patológica e passe a ser fisiológica. Então realmente é um tratamento muito eficaz e muito consistente. Já é um tratamento comprovadamente eficaz. Então antes e depois é impressionante. Fantástico, realmente a gente tem casos que mudam a vida de uma pessoa. Se aquele paciente é cooperativo, teve uma indicação correta, o paciente muda de vida, tem uma qualidade de vida completamente diferente da que tinha antes do aparelho ortodôntico. Olha, se você quer fazer uma avaliação, até para saber se você está precisando realmente usar um aparelho ortodôntico, você pode inclusive procurar aí a Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. O telefone, anota aí, 998910201, 998910201, 3421-4421. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta a ele, eu tenho uma criança com 10 anos, ela ainda está trocando os queixar. Ela já pode botar aparelho ou não? Pode, Caio. Com certeza já deve fazer uma avaliação a ortodôntica. Eu nem tive tempo de falar, Marcos, mas existem também os aparelhos móveis, né? Que são justamente utilizados em uma fase, né? Quando o paciente criança, para fazer essa ortodontia preventiva, né? Paciente que a gente vê que tem sinais que vai ter uma maloclusão futuramente, já entra com o aparelho móvel e corrige aquilo já na raiz do problema, antes mesmo do problema ser instalado. Então, 10 anos leva para fazer uma avaliação, a avaliação é gratuita. E com certeza vai ser indicado o melhor tratamento para sua filha, para a paciente. Minha filha tem a mordida cruzada. Qual tipo de aparelho indicado? O aparelho indicado é o aparelho convencional. Mordida cruzada corrige com o aparelho convencional. A não ser que a paciente tenha preferência por algum tipo de aparelho estético. Que é a mesma função do convencional, só que com o objetivo de esconder mais aqueles brackets metálicos. Mas o aparelho convencional resolve e a mordida cruzada, Marcos, é realmente um problema que gera uma diminuição de qualidade de vida, certo? Gera uma diminuição de qualidade de vida com o passar do tempo. Então, tiver interesse, entre em contato conosco, vamos estar prontos para ajudar. Tem mais perguntas? Marcos Danta, bom dia mais uma vez. Eu gostaria de perguntar aí essa pessoa que está falando sobre o aparelho, como se é doutor, se é o médico, se quanto o custo assim, de quanto fica para colocar um aparelho, para manter durante um tempo, 1 ano, 2 anos, 2 anos, por exemplo, com todos os procedimentos de iniciar, de colocar, se ele tem uma base de quanto fica esses custos. Para minha filha que tem 15 anos, que eu tenho essa vontade de que ela coloque o aparelho. Odontólogo Caio Alves, e aí? Com relação aos valores, a gente sempre aconselha os pacientes a nos procurar. A nossa avaliação ela é gratuita. Então lá eles vão saber todos os valores.
A gente não considera ético passar valores via meio de comunicação. Porque não é uma peça, por exemplo, de roupa, que a gente tem um valor exato daquilo. Cada caso é um caso, cada indicação tem um caso e cada caso tem suas especificidades. Então, procure, a avaliação é gratuita, vai saber os valores, vai entender o caso, o porquê de usar, o porquê de não usar. Então, basta nos procurar, basta ligar e marcar uma avaliação. 3421-4421, 998910201. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado a você. São 7h24, confirmando